Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. São 15 horas, hora do pão das 3, hora da palavra, do alimento espiritual. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas que sempre estão conosco. Somos muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês, membros da Vila, membros de outras igrejas, amigos, parentes, colegas pastores que às vezes passam por aqui. Nós nos alegramos muito. É um privilégio repartir o pão, semear a semente santa, espalhar o evangelho. Compartilhe o pão das 3 com sua rede de contatos aí no Facebook, com seus amigos, com sua família. É sempre oportuna a pregação do Evangelho. É sempre oportuno compartilhar a palavra, o pão espiritual. Bem-vindos. Convido a todos para uma oração inicial. Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe e que Ele aceite este culto em seu trono de graça. Oremos. Senhor nosso Deus, que prazer nós temos em cultuar o Teu nome, pois só o Teu nome é santo. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor receba em Teu trono este culto, que o Senhor aceite os hinos, as orações, e que a Tua palavra, Deus, que a Tua palavra não volte vazia para Ti, mas cumpra o que lhe apraz, cumpra o que lhe aprouver. Glorifique o Teu nome, exaltado seja Teu Filho em nossos corações, santifica-nos na palavra. Senhor, graças Te damos pela bênção do Espírito Santo, em nos guiar, em nos iluminar, em testificar a nós o Teu coração. Graças Te damos. Abençoe mais um pão das 3 e a vida de cada participante deste encontro. Cada um seja abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Em Jesus confiar, sua lei observar, o hino 301 do nosso cantor cristão, crer e observar. É um hino com 4 estrofes, nós vamos cantar as 2 primeiras agora, e depois da mensagem bíblica cantaremos as estrofes 3 e 4. Hino 301 do nosso cantor cristão. Nós estamos caminhando no Salmo 119, hoje a 7ª parte do Salmo, que tem 22 partes. Hoje é a 7ª parte do Salmo, verso 49 ao verso 56. Salmos 119, de 49 a 56. Nós vamos cantar agora o hino 301 e em seguida vamos ler a palavra de Deus. Vamos cantar louvando ao Senhor? Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo fala
prestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Graças a Deus, porque Cristo nos protege. Apesar dos pesares, Cristo nos garante, nos protege, nos firma nele mesmo, em sua palavra. Nós vamos falar um pouco sobre isso também hoje. Abriu aí a palavra? Abriu o Salmo 119, de 49 a 56. Vamos ler? Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isso fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Amém. Nós estamos aí caminhando no Salmo 119, lembrando que o Salmo 119, composto de 176 versos divididos em 22 partes iguais, cada parte com 8 versos, cada parte correspondente a uma letra do alfabeto hebraico, configurando aí integralidade, comunicando o modo pleno, completo de Deus se comunicar conosco através da palavra. Portanto, a palavra de Deus, ela é integral para nos trazer a vontade de Deus, tem integralidade em todos os preceitos, de modo que temos plena satisfação e pleno conhecimento da vontade de Deus, do coração de Deus, do que Deus pensa, do que Deus quer em sua palavra. Hoje vamos trabalhar aí a 7ª parte e esperamos que Deus traga edificação aos nossos corações. O verso 49, lembra-te da palavra dada. É o título, inclusive, do Pão das Três de hoje. Palavra dada. Que expressão maravilhosa, profunda, ampla, que nós devemos considerar com muita atenção. Lembra-te da palavra dada. O salmista, reconhecendo e clamando para que Deus se lembre que Deus nos deu a palavra. Nunca é demais lembrar que o Senhor nos deu a palavra. Deus, em sua soberania e graça, soberania do ponto de vista de vontade própria, de livre decisão, de livre
desígnio, vontade. Graça tem a ver, claro, com sua bondade, com o seu modo absolutamente compassivo e benigno de lidar conosco. Deus, em sua soberania e graça, se dignou a falar conosco, pecadores indignos. De um lado, Deus que se dignou a falar conosco. De outro lado, nós, pecadores indignos, indignos da atenção de Deus, indignos de sua graça, é claro, indignos de sua palavra, portanto. Quem é merecedor da palavra de Deus? Quem pode, em sã consciência, se julgar digno de ser achado pela palavra de Deus? Mas Deus falou conosco. Embora indignos, embora não merecedores da palavra, Deus falou conosco. Palavra dada, não vendida, não negociada, não condicionada, mas dada. Deus nos deu a palavra, pura graça, puro amor, pura compaixão. Deus soube sempre que se não nos desse sua palavra, jamais encontraríamos o caminho, jamais seríamos alcançados. Sua palavra nos foi dada porque Ele, Pai, paterno, perdoador, cheio de misericórdia e compaixão, sempre soube que somente se nos desse sua palavra, teríamos salvação, teríamos vida eterna, teríamos fé no Filho de Deus, em seu Filho Cristo Jesus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, palavra dada. Ele não vendeu, Ele não emprestou, Ele nos deu graciosa e bondosamente, como é de seu feitio, nos dar todas as coisas por absoluta benignidade, que exala, que emana, que flui do seu ser, que é excelso e bondoso. O salmista entendeu isso e em sua oração, em seu poema, em sua canção, lembra-te da palavra dada. Não nos esqueçamos, o Senhor nos deu sua palavra. Trata-se da bendita palavra de Deus que nos dá esperança. Veja o final do verso 49, na qual me fizeste esperar. Palavra de esperança, palavra que traz esperança em seu bojo, palavra que transforma a alma, que salva o pecador, o poder transformador da palavra de Deus, poder que repousa sobre todo crente, sobre todo aquele que crê em Cristo, que busca na palavra do Senhor nova vida, transformação, moldagem ao caráter de Cristo. Alguém acha mesmo que é possível esperar alguma coisa da palavra humana? Alguém acha mesmo que é possível ter esperança no que os homens dizem? Mas na palavra de Deus nós podemos esperar. Não somente esperar, o que por si só já é muito bom, mas também podemos fundamentar nossa existência. Vejam do que se trata a palavra de Deus. Palavra
que traz esperança, que nos faz esperar, que dá sentido à vida, que fundamenta nossa existência. Por falar em existência, o crente, na palavra de Deus, não tem crise existencial, pois sabe, pela palavra, o que esperar e como esperar. Olhem como a palavra de Deus, neste sentido, ela é também alimento para a alma. Ela alimenta a esperança, ela fomenta a esperança, ela forja a esperança em coisas celestiais, extraordinárias, que não têm substância na produção humana, nas coisas que não são fruto, não são produto da mente humana, de nenhuma filosofia, ideologia, de política, de bens materiais que são passageiros. A palavra de Deus cunha em nossos corações esperança no que é incorruptível, indestrutível, que não sofre corrosão, que não se altera, pois a palavra de Deus está firmada no céu. E o salmista pôde dizer, na qual me fizeste esperar. Na qual o quê? Na palavra. A palavra que Deus dá nos faz esperar, nos garante a esperança. Verso 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Será que conhecemos o poder consolador da palavra de Deus? Será que já adquirimos a devida dimensão do consolo que a palavra de Deus produz? Será que já experimentamos para valer, de verdade, o consolo que a palavra de Deus preconiza e comunica? Como temos tratado nossas angústias? Não sejamos ingênuos. O crente sofre. O crente passa por angústias. O salmista reconheceu, verso 50, consolação na minha angústia. Quem de nós não fica angustiado? Quem não passa por angústias, por aflições? A questão não é se passamos ou não, a questão é como as temos tratado, como temos lidado com as angústias, com as agruras da vida, as vicissitudes. O salmista soube lidar com as angústias, buscou consolo e encontrou. A palavra de Deus não é livro de autoajuda, nem manual de terapia, nem manual de psicologia. A palavra de Deus é o que ela diz dela mesma: viva e eficaz, vivificante, consoladora. A teologia diz que a palavra de Deus é o registro inerrante e infalível da vontade de Deus ao coração humano. Pelo jeito, o salmista soube isso desde o início, há muito tempo, há mais de 2.000 anos, talvez aí há 2.500 anos, há 3.000 anos. Quem melhor para falar ao coração humano senão aquele que criou o homem? Quem conhece melhor o nosso coração? Irmãos e amigos que estão conosco, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos.
Aliás, é até uma redundância dizer que Deus é melhor em alguma coisa, né? Porque Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele é transcendente, eterno, criador, causa de toda a existência. Mas, poeticamente falando, é cabível dizer sim que Deus conhece melhor o nosso coração do que nós mesmos. Então, quem melhor para falar ao nosso coração do que o nosso Deus? Quem pode consolar o coração humano angustiado, senão o Senhor? E Ele o faz por sua palavra, por seu Espírito, aliás, o Espírito que inspirou a palavra, Espírito que deu a palavra, palavra dada graciosamente a mim e a você, indignos pecadores que somos. Ele nos deu a palavra. Como que você e eu temos tratado as angústias, as agruras da vida? Temos buscado consolo na palavra? Já experimentamos o poder vivificante, consolador que emana da Sagrada Escritura? Que palavra tem em sua essência, em sua substância, a capacidade e o poder para vivificar e consolar o homem, senão a palavra de Deus? Que palavra, que livro, que texto, que poesia, que frases. Somente a palavra de Deus pode consolar o nosso coração. Se esperamos pelo consolo verdadeiro, se buscamos o consolo que de fato aplaca, se sobrepõe, suplanta todo vazio, toda dúvida, toda angústia ou nó na garganta proveniente do coração humano. A palavra de Deus é poderosa para aplacar nosso nó na garganta, nossa angústia, nossa dúvida. A palavra de Deus que nos foi dada. Quero ler de novo o verso 50, creio que vale a pena. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o verso 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Apesar disso, apesar do quê? Apesar de que, por muito pouco é fato que nós transigimos com o mal e nos desviamos, por muito menos do que esse salmista passou, por muito, mas muito menos mesmo do que os crentes da Escritura, os irmãos do passado, os servos de Deus, por muito menos do que passaram eles, nós transigimos com o mal, abrimos mão da Escritura, relaxamos, entregamos os pontos, murmuramos. Que coisa, que distância nós estamos daqueles homens, dos servos do passado. Interessante que o irmão de Jesus, Tiago, disse que nós devemos orar como Elias. Que distância estamos de Elias, né? Mas ele disse, orem como Elias, que foi homem como nós, e orou e não choveu, e depois orou e choveu. A questão é o valor que nós damos à palavra, o compromisso que nós temos com ela. Apesar disso, o salmista fez questão de dizer,
apesar dos pesares, não desviei da tua lei. Apesar dos pesares, ele não se desviou, verso 51. Não negociou os valores do reino. A nossa caminhada na palavra sempre será colocada em xeque, irmãos. Nossa caminhada cristã sempre estará na mira da perseguição, na mira do desânimo, na mira dos ataques propriamente ditos, na mira da frieza, na mira dos relacionamentos estremecidos. Ontem o pastor Júnior chegou a falar um pouco sobre isso em relação à perda de amizades, como isto traz sofrimento, como isto pode colocar sim em xeque nossa caminhada cristã, aquela amizade efusiva, radiante, não é mais como antes. O relacionamento está estremecido, sofreu um abalo, uma ruptura, uma perda. Nossa caminhada cristã está na mira do inimigo das nossas almas. O pecado que tão de perto nos rodeia, como dito em Gênesis, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Apesar disso, apesar de qualquer coisa, apesar dos pesares, verso 51, gente, não me desviei da tua lei, disse o salmista. Vamos trocar a bênção por um prato de lentilhas? Vamos negociar o que nos foi dado gratuitamente, a palavra dada? Vamos entregar tão facilmente assim os pontos? Por muito menos nós vamos entregar os homens de Deus, os crentes, os irmãos do passado, os homens que viveram plenamente o Evangelho, a Escritura, a lei do Senhor. Estas pessoas, elas não negociavam, não abriam mão, não entregavam, nem por muito, nem por pouco. E nós podemos dizer, como o salmista disse no verso 51, apesar disso, não me desviei da tua lei. A situação está difícil, apesar disso nós vamos seguir. Nós não vamos abrir mão do Evangelho, nós não vamos negociar a palavra. A situação está apertada, a situação não está fácil, as aflições, as angústias, o socorro está demorando. Tem pessoas alfinetando, espetando a gente o tempo todo. Nós mesmos somos o nosso alfinete, nosso coração. Olha, apesar dos pesares, não vamos nos desviar, vamos manter o curso, vamos seguir a palavra, vamos preservar a palavra. É disso que se trata, é isso que se espera de um crente, é isso que Deus quer de todos nós. Apesar disso, interessante essa palavra do verso 51. Verso 52, lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos. Que palavra tradicional da nossa gramática, do nosso vocabulário. Antiquíssimos. É a palavra antiga que consola. Vejam, verso 52. E assim me consolei. Lembrei-me dos teus juízos. Juízos é um sinônimo aqui da palavra de Deus. Antiquíssimos, ó Senhor. E assim me consolei. De novo, a palavra consolo aparece. É a palavra antiga que consola. Busquemos consolo onde tem, gente. Foi o Espírito Eterno, que nos deu
a palavra. É a velha história, a história eterna, a história antiga que se renova em nossos corações. É o evangelho antigo que é novo, a boa nova de salvação, a novidade de vida, a palavra antiquíssima, que é como se fosse nova, e porque ela é eterna, a palavra que está firmada no céu e não passará. Nossas aflições vão passar, este mundo tenebroso vai passar, a velha cobra está com os dias contados, a antiga ordem passará, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então busquemos consolo na palavra antiga, na palavra eterna, nos juízos e preceitos antiquíssimos. Antiquíssimo significa, é uma derivação do latim. Antiquíssimo significa que não tem como ser mais antigo do que isso. E o que é mais antigo do que a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus é eterna? E o que é mais antigo do que a eternidade? Bendito seja Deus que deu sua palavra a você, a mim, pecadores indignos. Palavra dada, não vendida, não negociada, não à base de troca, palavra dada, porque o que teríamos para trocar com Deus, para receber sua palavra? Nada, somos pecadores indignos e Deus nos deu a antiga palavra, palavra que consola. Quer consolo? Busque na palavra de Deus, lá tem. Quer ser consolado? A palavra de Deus tem poder para consolar. Não importa a aflição pela qual você e eu passemos, a palavra de Deus é mais poderosa do que a nossa aflição. É mais antiga do que os nossos antigos problemas. A palavra de Deus é mais antiga do que o pecado. É mais antiga do que o diabo. É mais antiga do que as trevas. Porque a palavra de Deus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Bendito Verbo Jesus Cristo, o Logos, a palavra bendita dada a todos nós. Verso 53. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Não percamos, irmãos, o senso de indignação. Jesus se indignou, os profetas se indignaram, os apóstolos se indignaram. É do crente se indignar com a injustiça, com o mundo de trevas, com as hostes do mal. É do crente se indignar com este mundo tenebroso. Não vamos torcer a justiça e o direito em nome de nada e de ninguém. Tomemos cuidado com os discursos falaciosos que prometem céus e terra, com os falsos messias, com os falsos cristos do nosso tempo. Tomemos cuidado com estas pessoas que com muita inteligência e oratória e poder e capilaridade e alcance através de seus discursos de ordem política, ideológica, de qualquer matriz, prometem céus e terra, e no fundo estas pessoas torcem o direito, vendem mentiras como sendo verdades. Nos indignemos, é do crente se indignar sim, porque temos a verdade, temos a palavra, e a exemplo do salmista que se indignou com a impiedade com os ímpios, não sejamos complacentes, aquecendo o mal, aquecendo
a perversão do direito, a injustiça, como sendo coisas absolutamente triviais, normais, banalizando o mal. Não, o mal para a gente nunca é banal, o mal é mal. As trevas não são coisas banais, as trevas são trevas. Nos indignemos, cuidado, tomemos cuidado com a capa. Olha o conteúdo, olha a essência, sejamos criteriosos, olhe o que está por detrás de fato das coisas. O discurso falseia, o discurso encobre. Sejamos sábios, sejamos inteligentes com a palavra, para que percebamos sim a injustiça, a iniquidade, a perversão. Portanto, o crente não torce o direito, não torce a injustiça em nome de nada e de ninguém, por mais atraente que seja a proposta. Verso 54. Os teus estatutos, ou seja, a palavra de Deus, têm sido os meus cânticos. Que poesia, que beleza, que maravilha nós temos aqui no lugar das minhas peregrinações. O povo de Israel era um povo peregrino, geralmente em terras e cidades distantes. Onde quer que estejamos, aonde quer que formos, a palavra de Deus nos acompanha em canto, em verso, em prosa, em poesia. Cantar a palavra de Deus é uma forma de proclamação do Evangelho. Cânticos e hinos pautados na palavra. Cânticos sem erro. Cânticos e hinos sem comprometimento teológico. Não. Cânticos e hinos com a pauta bíblica, com o nome do Senhor sendo glorificado, com a verdade do Evangelho sendo proclamada, com Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo exaltado. Assim devem ser as canções, assim devem ser os hinos, os cânticos, na boca, nos lábios e no coração dos crentes. Quais são os hinos e cânticos que você e eu temos cantado? Já parou para prestar atenção na letra, no que está sendo dito, no que está sendo prometido? Cânticos e hinos pautados pelo Evangelho. Cantar a palavra de Deus é proclamar o Evangelho. Verso 55. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Depois de um dia cheio, convém pensar em Deus, cujo nome é Senhor. O salmista fez questão de citar, de escrever o nome que foi revelado a Moisés no Monte Horebe, no meio da sarça ardente. Senhor, com todas as letras maiúsculas, o nome impronunciável de Deus, que os autores bíblicos chamam de Senhor, o Eu Sou, Deus da aliança, Deus de promessa, Deus da misericórdia, da compaixão, Deus pronto a perdoar, tardio em irar-se, justo juiz, soberano, Deus Todo-Poderoso. Este é o nome que deve estar em nossos corações, em nossas mentes, em nosso olhar. Lembrar-se do Senhor é se comprometer com sua palavra. Não podemos dissociar Deus de sua palavra, nem a palavra de Deus. Depois de um dia cheio, convém pensar em Deus, cujo nome é Senhor. Verso 56. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos.
declaração de alguém cujo coração está completamente comprometido com a palavra de Deus. Uma pessoa que tem como modo de vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia, o seu modo de ser e pensar, o seu modo de agir em completa consonância com a palavra de Deus. A vida da pessoa exala os preceitos do Senhor. Uma pessoa íntegra, que trata a palavra de Deus com integridade, em seu modo, em seu ser, comprometimento com a palavra de Deus. Irmãos e amigos que estão conosco, apesar de tudo, apesar do que for, não nos desviemos da lei, que possamos viver a palavra de Deus com muita seriedade, que possamos praticá-la com muito vigor, com muita certeza e muito comprometimento. Não troquemos, não negociemos a palavra de Deus com nada e com ninguém, porque ela é única. A palavra de Deus não é argumento filosófico, não é ideologia, não é proposição humana. Ela nos foi dada pelo Eterno, pelo Espírito Santo. Bendito seja o Senhor, que Ele nos abençoe. Pensando nisso, vamos cantar as estrofes 3 e 4 do hino 301, Crer e Observar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, leal com a palavra. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo que vem da palavra de Deus, constante e real. Vamos cantar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos para nossos pedidos de oração. Temos gratidão, graças a Deus pela palavra, graças a Deus pela palavra. Morreríamos de fome sem a Bíblia, inanição, sequidão, aridez, morte, sem a palavra de Deus, palavra vivificante, consoladora, que nos repreende, que nos exorta, que nos põe no caminho e que nos põe a caminho. Bendito seja Deus por sua palavra dada. Graças a Deus pelo sustento, provisão, segurança, livramento, cura que temos recebido, providência do Senhor, todo louvor, toda gratidão. Uma gratidão aqui especial, minha irmã recebeu hoje alta hospitalar,
passou aí 10 dias hospitalizada e hoje está em casa, graças a Deus, cirurgia correu bem, está tudo bem. Então, oremos agradecendo a Deus, pedimos por isso e o Senhor nos abençoou. Pedidos de oração, temos orado pelo retorno dos cultos com os irmãos, com as famílias de nossa igreja, com os amigos aqui no templo. Queremos retomar as atividades presenciais em 5 de setembro, daqui a 15 dias, portanto. Que Deus nos abençoe, que Ele confirme, que Ele nos ajude, porque queremos sim celebrar seu nome com seu povo em nossa igreja. É disso que se trata, celebrar culto a Deus com o seu povo. Esta é a missão desta igreja local: exaltar, glorificar, celebrar, proclamar o nome do Senhor. E fazemos isso nos cultos, e o templo está aqui para isso. Que seja uma grande bênção o retorno do povo de Deus à casa de Deus. Ore por isso. Pessoas que estão hospitalizadas: Nanau, Edinaldo, Severina, Edivaldo. Outras pessoas enfermas pelas quais temos orado: Deudina, Marlene Odete, Tata, Gabriel, Wilson, Irailda, Jane, Valdomira, Tereza Martinez, Zumira Marques, Jusilene, Genivaldo, Paulo Pina, Jônia, Thaís, Arlinécio, Ronaldo, Luiz Dantas, Brás, Raul, Heriberto, Francisco, Valdir. Lembrando sempre também das famílias enlutadas. Quantas pessoas perderam entes queridos nesses últimos meses, no último ano. Que Deus console e conforte a todos. Orando sempre pelos desempregados, profissionais da área da saúde. Que Deus continue abençoando nossos irmãos aqui da vila que trabalham em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácia, postos de saúde, UPA, UBS, enfim, todos que trabalham no setor. Que Deus abençoe e guarde suas famílias. Orando pelas autoridades de saúde do Brasil, nossas autoridades públicas constituídas, orando sempre pelo trabalho missionário, pela obra, pelo reino de Deus. Venha o teu reino. Esta é a oração que Jesus nos deixou, né? Orar pelo reino, pelos pastores, pelas igrejas locais, por sua igreja. Já orou por sua igreja hoje? Já orou pela sua igreja hoje? Pelos líderes de sua igreja? Já orou pelo pastor de sua igreja hoje? Ore por isso. Ore pelos evangelistas, missionários, pela tradução da Escritura, distribuição da palavra em todo o mundo, pregação do Evangelho. Orem sempre por isto. Por falar em oração, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Te louvamos por tua palavra que o Senhor nos legou graciosamente. Ah, Senhor, se o Senhor não nos desse o Evangelho, se o Senhor não revelasse tua vontade, se o Senhor não abrisse o teu coração para nós, pecadores indignos, o que seria de nós? Te louvamos pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, por sua glória, por sua verdade, sua majestade, sua morte na cruz, sua ressurreição, sua ascensão, seu senhorio absoluto sobre todo o universo, sua volta iminente, que será triunfante em meio a anjos, a chamas flamejantes, como diz tua palavra. Maranata, vem, Senhor Jesus, bendito. Senhor Deus,
te agradecemos pela provisão, providência, pelo que o Senhor tem feito por nós, quanto socorro, quanto livramento, curas. Senhor Deus, te agradecemos pelas pessoas que têm sido alcançadas, pela tua cura, pelo teu poder, restauradas, revigoradas, restabelecidas. Pedimos a tua bênção, Senhor, ao retorno dos trabalhos aqui em tua casa, Igreja Batista em Vila das Belezas. Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até aqui e pudemos trabalhar, servir ao Senhor com alegria, mesmo em meio a muitas limitações. E agora, Senhor, que estamos na iminência do retorno dos cultos com teu povo presente aqui no santuário, Senhor, nos dirija, nos abençoe, nos proteja, porque o que queremos é celebrar o Senhor com alegria, com cânticos, com hinos da palavra, com a tua palavra sendo pregada, exaltando o teu nome. Abençoe pastores e líderes de nossa igreja. Senhor Deus, pedimos a tua bênção sobre os hospitalizados, alguns há muito tempo, numa situação muito delicada. Senhor, tu és soberano, tu és Deus, tu és Senhor. O Senhor tem cada vida em tuas mãos. Pedimos, Pai, pela cura, pelas famílias, as famílias que estão apreensivas, aflitas, sejam consoladas por tua palavra, sejam visitadas pelo poder vivificante da palavra do Senhor, palavra que nos foi dada pelo Espírito. Senhor, abençoe também os demais enfermos, que não estão hospitalizados, mas lutam com exames, com tratamentos complexos, aguardando cirurgia, aguardando uma solução. De onde vem esta solução, senão do Senhor? De onde vem o socorro, senão do Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra? Nós não confiamos em carros nem em cavalos, mas confiamos no Senhor. E em Ti descansamos, em Ti esperamos, Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, que a Tua bênção seja sobre os missionários, pastores, juntas de missões, organizações que trabalham para a evangelização, para a expansão do reino em toda a terra. Abençoe as igrejas locais que suportam os missionários. Abençoe a nossa igreja, suas parcerias missionárias, seu envolvimento com a obra, com o reino de Deus, com a expansão do teu reino. Pai, te louvamos por todos que o Senhor tem chamado, vocacionado, o que o Senhor tem enviado. Graças te damos, Deus. Abençoe a obra missionária. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os desempregados, famílias enlutadas, profissionais da área da saúde, autoridades de saúde do Brasil e as autoridades públicas em geral. Te louvamos por esta tarde. Pedimos que o Senhor abençoe o restante do dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por passarmos este tempo juntos, nos alimentando da palavra. Pão das 3, amanhã não teremos. Teremos sim no domingo 2 cultos pelo canal da igreja no YouTube. Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube, às 10h30 da manhã e às 7 da noite, 19 horas, portanto, domingo, 2 cultos. Todos estão convidados. Pão das 3 retorna aqui no Facebook na segunda-feira, se Deus permitir, também aí com a presença do pastor Israel. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um bom final de semana.